aquele a quem Deus olha, tá bom? Vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes de começarmos, eu quero falar sobre os dois livros que eu publiquei, que é o livro Livre de Vícios e 3 Hábitos para Mudar a Sua Vida. Está aqui na descrição do vídeo, são e-books gratuitos, tá bom? É algo que Deus colocou no meu coração para abençoar vidas, tá bom? Então vamos prosseguir com o vídeo. Eu estava lendo hoje sobre Isaías 66 e o Senhor diz assim: para este olharei, para o pobre de espírito, para o pobre e contrito de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra. Todos, maior parte das pessoas, né? Eu acho que todo mundo que é pobre não gostaria de ser pobre, né? Quantas vezes perguntei, Deus, por que eu não nasci rico? Por que eu não sou rico, né? Porque pobreza, na verdade, ela é uma mentalidade. Você pode ver, a mentalidade do rico é sempre acumular, acumular, acumular e acumular, né? Por isso que ele tem muito dinheiro, tem muita casa, tem isso e tem aquilo. Mas o pobre não. O pobre é gastar, gastar, gastar. Não importa se ele ganha R$ 1.000 por mês ou se ele ganha R$ 1.000.000 por mês. Aquele que é pobre, que tem a mentalidade de pobre, ele sempre vai estar precisando de dinheiro no próximo mês. Não importa se ele ganha bem ou mal, ele sempre vai gastar. Sobrou um dinheiro, em vez de poupar? Não, vamos gastar, vamos na pizzaria, vamos viajar, vamos fazer isso e aquilo, né? O pobre, na verdade, ele não pode ficar sem a sua renda mensal, né? Isso, trazendo para o lado espiritual, o que simboliza, gente, tirando a brincadeira à parte, né? O que simboliza ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é aquele que sabe que precisa de Deus. É aquele que, quanto mais busca Deus, amanhã sempre ele vai precisar de Deus. Ele sabe isso no seu coração, que se um momento ele se distanciar de Deus, ele perde tudo que tem. Tudo que tem vai por água abaixo. Pobre de espírito é aquele que sente fome, é aquele que sente sede de Deus, que deseja mais de Deus, né? Quantas pessoas elas vão na igreja e dizem, já ouvi essas mensagens, eu já sei tudo da Bíblia, já ouvi muitas pessoas dizendo isso, ou até pessoas dizendo, esse é o primeiro amor, isso passa, e na verdade não é, gente. Esse negócio de, é primeiro amor, quando a pessoa se converte depois ela esfria, isso não é normal, porque nós devemos sempre estar carentes, desejosos da presença de Deus. Nós precisamos ter fome da palavra, ter fome da presença de Deus. Por isso que Jesus ele diz, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quantos um dia começaram bem, caminhando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, mas adquiriram posições no meio da igreja, adquiriram posições no seu meio, na sua sociedade, e se esqueceram de Deus, achando que o seu cargo, achando que o seu dinheiro, que a sua casa é o suficiente para eles e que eles não precisam mais de Deus, ou até mesmo acham que conhecem muito da palavra e não precisam mais buscar intimidade com Deus, não precisam orar mais, não precisam jejuar mais, não precisam se quebrantar mais o seu espírito e acabam deixando o amor para com Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Comece a colocar em prática hoje. Tenha fome de Deus, tenha desejo por Deus. Por isso que Jesus disse, olha, Deus, o Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esses que o Pai está procurando. Já imaginou? Na terra, os homens, onde está Deus? Que isso e aquilo, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é algo superficial, não, em espírito é o mais profundo dos nossos sentimentos. O nosso espírito é o mais profundo, está lá dentro. Nosso corpo, alma e espírito é o profundo do nosso ser. Então é aquele que tem desejo de adorar a Deus, e Deus está à procura desse. Por isso que o salmista ele diz, olha, os olhos do Senhor estão sobre mim. Aquele que busca a Deus, aquele que treme diante
diante da palavra, quantos deixaram de tremer, quantos deixaram de ter temor da palavra de Deus, achando que o pecado não é mais pecado, que pode continuar pecando, que Deus ele é amor, que o inferno não existe, que Deus mudou, Deus não se importa com nada, estão levando a vida com uma vida morna espiritualmente. Mas eu digo para você, trema diante da palavra de Deus. Se Deus ele fala, sede santos porque eu sou santo, trema diante da palavra dele. Se ele fala para você, olha, ande por este caminho, saia da imoralidade, saia do pecado, trema diante da palavra de Deus, porque ela é fiel. A palavra de Deus guarda aqueles que andam conforme ela, conforme tudo aquilo que está escrito. A lei, na verdade, ela é para condenação, mas a graça para aqueles que permanecem no amor de Deus, na verdade, a graça de Jesus é suficiente para nós, mas para aqueles que estão longe de Cristo, a lei é para condenação deles. Então saiba, procure, busque a Deus, sinta fome. Talvez você diga, mas eu não tenho mais ânimo para buscar a vontade de Deus. É igual uma pessoa no leito de hospital, né? Ela ali no leito de hospital pode não ter fome para comer, mas se ela não comer, ela vai morrer. Então o que ela tem que fazer? Se esforçar. Então se esforce em buscar a presença de Deus, tenha sede, tenha fome de Deus, que o olhar de Deus ele vai estar sobre você, que a mão de Deus ela vai estar sobre a tua vida, que a graça de Deus, os olhos de Deus estão sobre você, ele te sonda, ele sonda o teu coração, ele conhece o nosso coração, ele conhece o íntimo do nosso ser. Então eu digo para você, trema diante da palavra de Deus, tenha fome, tenha sede de Deus, ore de madrugada, ore à noite, ore de manhã, ore ao meio-dia, busque, leia, relembre a palavra do Senhor todos os dias, tenha fome, tenha sede, porque Deus ele vai te fortalecer, Deus ele vai te dar graça. E há uma promessa para aquele que tem sede, para aquele que é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. O reino pertence àqueles que têm fome e sede de Deus. O reino pertence àqueles que buscam a Deus todos os dias. Há uma promessa para você, o reino de Deus. Você pode ser pobre hoje, mas tem um reino eterno te esperando. Há um reino eterno esperando por cada um de nós. E a palavra de Deus diz que Deus ele humilha aqueles que se exaltam, mas ele exalta aqueles que se humilham. Deus ele exalta o humilde. O favor e a graça de Deus estão sobre os humildes. Então deixe o orgulho de lado, deixe a soberba de lado, deixe esse, eu sou bom, eu sou grande, eu não preciso. Você precisa sim, todos nós carecemos da glória de Deus, nós somos pecadores, mas você pode dizer, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas você é um pecador que precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa da salvação de Jesus. Por mais simples que pareça o evangelho, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso nós não nos envergonhamos do evangelho. Então, seja pobre de espírito. Escolha hoje, é uma escolha. Escolha no seu coração ser humilde, quebrantado diante de Deus, que a graça e o favor de Deus vão estar sobre a sua vida, tá bom? Fique com essa palavra, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.